Olá, queridos irmãos, meu nome é André, sou pastor aqui da Igreja Batista Atitude do Porto. Nós, como igreja, temos sido extremamente desafiados a buscar algo mais para o Senhor. Nós viemos aqui do Brasil para uma missão de tornar Cristo conhecido nesta nação e neste continente. Nós estamos focados nessa missão que o Senhor nos deu. Nós sabemos que a igreja é a única instituição do mundo que existe por causa daqueles que não fazem parte dela. E nós queremos honrar esta missão que nós recebemos como igreja local. Está comigo a minha esposa, Patrícia. Patrícia, se apresenta, fala um pouquinho de você. Bem, como já ouviram, eu sou a pastora Patrícia. Nós estamos aqui com uma missão muito especial, muito importante, que é levar a palavra do Senhor para este continente, e nós estamos muito felizes com aquilo que Deus tem feito neste lugar e através das nossas vidas. Que bênção. Quero agradecer a Stephanie e esse podcast tão especial, Improváveis. Eu estou escrevendo um livro agora, Stephanie, mais um livro. O título do livro vai ser algo mais ou menos nessa direção, né? O jeito estranho de Deus, porque Deus é estranho para nós, para nossa mente limitada, né? Mas os caminhos dele são caminhos que normalmente a gente não seguiria. As escolhas que ele faz de pessoas, muito provavelmente se dependesse da gente, a gente não escolheria. Por isso, esse Deus dos improváveis, ele é realmente surpreendente e especial. Amém. Glória a Deus por esse podcast, glória a Deus pela tua vida. Amém. Obrigada pela presença de vocês. Me conta um pouquinho como é que foi essa trajetória para vocês chegarem até aqui, como que foi sair lá do Brasil e vir para cá. Vocês foram enviados, vieram com essa missão já de abrir um ministério aqui. Como que foi? Bom, a Igreja Batista Atitude hoje é uma das igrejas que mais tem crescido no Brasil. Dentro da Convenção Batista Brasileira, hoje é a maior igreja em número de membros. E a gente está muito feliz com tudo que nós estamos vivendo lá. E Deus deu uma direção ao nosso pastor Josué Valandro, que era hora de expandir, era hora de plantar novas igrejas, não só no Brasil, mas também ao redor do mundo. Já tínhamos igreja nos Estados Unidos. Quando nós viemos para cá, havia somente a igreja dos Estados Unidos. Em Miami, me ajuda aí, Edson, em Miami, né, do pastor Salles. Orlando. A Igreja Batista Atitude de Orlando, plantada. Hoje são mais de 120 igrejas. Aqui na Europa, além de Portugal, estamos na Escócia, na Espanha, na Itália, na Inglaterra. Em pouquíssimo tempo, então. Em pouquíssimo tempo. E no caso foram vocês que foram para esses outros países também, aqui por perto? Sim. Nós Incrível. da nossa igreja ali, da igreja do Porto, saíram Escócia, saíram as igrejas, os pontes da Espanha, saíram Itália. Então é uma igreja missionária, com uma visão fazendo. extremamente missionária. Sim. Meu Deus. Aberdeen também. Sim, Aberdeen, na Escócia. E nós estamos bem felizes com o que Deus está fazendo, é só o início de algo maior. Estamos com grandes sonhos, grandes projetos, sempre voltado para missões, sempre voltado para a plantação de novas igrejas. Então, o nosso coração é missionário, o nosso objetivo é que Cristo seja revelado de uma forma especial. O pessoal costuma dizer que a Europa é um continente pós-cristão. Eu penso diferente, eu penso que estamos vivendo aí um continente que está vivendo um pré-avivamento. Glória a Deus. Algo novo de Deus vai vir sobre esse continente. Amém, em nome de Jesus, nós cremos. Eu fiquei curiosa para saber do livro. Como que surgiu essa questão do livro? Já foi lançado? Não. Tá no projeto ainda. Está no projeto, estou escrevendo esse livro. Meu Deus. Porque quando a gente para pensar sobre a vida cristã, ela é completamente na contramão da nossa cultura. Sempre foi assim, desde os tempos bíblicos. Mas nos dias atuais, a nossa cultura está se consolidando cada vez mais uma perspectiva antibíblica.
E a Bíblia, ela confronta a nossa natureza. A Bíblia é extremamente confrontadora. A Bíblia incomoda. A Bíblia incomoda o não cristão e a Bíblia incomoda até o cristão. Porque ela está ali o tempo inteiro nos impulsionando a buscar um posicionamento. Durante muito tempo, o conceito de fé ficou um pouco distorcido. Para muitos, fé se baseia apenas numa realidade de conquistas, de ganhos, de vitórias. Mas o primeiro ato da fé do cristão genuíno não é ganho, é perda. Quando Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. O primeiro ato de fé do cristão é negar a si mesmo, é perder a si mesmo. Só que esse contato com essa verdade bíblica foi se perdendo com essas culturas cada vez mais antibíblicas e, sobretudo, com as teologias cada vez mais longe das Escrituras. Exatamente. É até um paradoxo dizer isso, né? Mas é uma realidade. É verdade. Uma teologia sem Bíblia, um cristianismo sem Cristo. Então, muitas teologias foram estabelecidas, ensinadas, propagadas, que não é propriamente bíblica, de experiências de pequenos grupos, experiências pessoais, e aí a partir dessas experiências se constrói doutrinas que as pessoas levam como se fosse uma verdade bíblica. E aí eu costumo dizer que nós precisamos aprender a rejeitar toda e qualquer doutrina cujos seus mestres não podem dizer está escrito. Se está escrito, a gente sabe que é Deus que está falando. Amém. Agora, se não está escrito, se é uma experiência pessoal minha, é uma doutrina duvidosa. É verdade. Eu já vivi numa igreja onde existia isso e eu sofri muito era como se fosse uma lavagem cerebral. E hoje eu ainda estou nesse processo de libertação referente a essa doutrina, porque tudo eu acho que é pecado. Mas isso porque eu cresci nessa igreja e eu não consigo ver o mundo de outra forma a não ser daquela igreja. Então, assim, tudo eu acho que é pecado. Tudo eu acho que é pecado. Então, assim, a trazer pessoas diferentes para cá também, que vem trazendo experiências, assim como o senhor tem falado. Então, vai abrindo um pouco a mente da gente. Ainda não estou nesse processo todo liberto dessa cabeça fechada, mas eu consigo entender que não é tudo aquilo que falavam. Claro que existe, cada igreja tem a sua doutrina, e se você concorda em entrar naquela igreja, você tem que respeitar a doutrina daquela igreja. Ok? Mas a partir do momento em que você não concorda, então tem Deus, para isso Deus deixou vários outros templos para você poder congregar. E eu acredito fielmente nisso, que tudo que não está na Bíblia provém do homem. Mas se o homem também é como um líder espiritual e ele impôs aquela regra, a gente também precisa obedecer naquela igreja. A gente chama de experiencialismo todo o conceito doutrinário que foi formulado em cima da experiência de alguém ou de um grupo de pessoas. Mas a gente entende o seguinte: quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender a Bíblia sob 3 perspectivas diferentes. Primeiro, a sua literalidade. Existe uma grande porção da Bíblia que está ali escrito para que a gente possa entender a origem da criação, entender a maneira que Deus trabalha o seu povo, a maneira que Deus formou a sociedade ao longo da história, desde o seu princípio, que está ali a nível de informação mesmo. Dificilmente vai se repetir novamente. Né? Gênesis, criação do mundo, abertura do Mar Vermelho, dificilmente aquele cenário ali vai acontecer novamente. Então está ali a nível de informação, a nível de conhecimento. Mas existe essa porção que a gente chama de logos, né? Que é uma revelação ou um conjunto de ensino que edifica o corpo de Cristo. Serve para mim, serve para você, serve para ele, serve para o pastor Edson, serve para todos nós. São os princípios comuns da Bíblia que estão ali para que caracterizam a nossa existência como povo de Deus.
estabelece a nossa cultura de cidadão do céu. Serve para todos nós. Mas eu acredito que a Bíblia também tem um rema. Um rema. É quando Deus fala comigo especificamente. É um tratar de Deus comigo, é uma revelação pessoal de Deus comigo. A Bíblia é viva. Só que aquilo que Deus fala comigo, a maneira que Deus trata comigo, é diferente da maneira que Deus trata com ela. É diferente da maneira que Deus vai tratar com você. Eu não posso compartilhar o meu rema como sendo um logos. E aí traz à tona esse conceito de experiencialismo que eu falei. Deus tratando comigo e eu estabeleço como se fosse uma verdade doutrinária. E isso aconteceu, sobretudo muitas vezes no século passado. Nós temos uma teologia muito influenciada pelos Estados Unidos. Então isso aconteceu muito com aqueles evangelistas de tendas lá nos Estados Unidos e que viveram muitas experiências, que eu acredito que foram experiências que essas pessoas tiveram com Deus, mas muitas dessas experiências foi um rema. Agora, o que serve para toda a igreja já está devidamente revelado, estabelecido e é imutável. É a palavra, já está ali. Tudo que nós precisamos para saber quem nós somos, de onde viemos e para onde iremos e qual a nossa missão nesse mundo já está ali. Não vai mudar. Então, assim, a palavra é a nossa segurança. A palavra é o nosso direcionamento, é o nosso guia, não são as minhas experiências. O diabo não tem as nossas experiências. Ele é muito mais experiente do que nós. Antes da fundação do mundo, ele já existia. Então, quem somos nós para dizer que a nossa experiência assusta o diabo e seus demônios? Mas o diabo e seus demônios temem uma só coisa: a verdade do Evangelho, que é a verdade que liberta. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade quando a gente lê a Bíblia. Discernir o que é histórico, literal, o que é logos, né? Esse conjunto de ensinos que forma aquilo que nós somos, forma essa comunidade em Cristo, que vai morar no céu. E aquilo que é rema, é Deus tratando exclusivamente comigo. O Deus que trata as minhas falhas, deficiências, minhas dificuldades, vai tratar as suas dificuldades, suas deficiências, as deficiências, as dificuldades dela de uma forma diferente. Por isso que as Escrituras é viva. E vocês, vindo aqui para Portugal, vocês sentiram essa dificuldade de tanto doutrinária do homem, assim como eu falei, com a cabeça fechada, e também pelo país ser um país extremamente idólatra, né? Vocês sentiram essa dificuldade, assim, a começar a evangelizar, a abrir ministério? O que vocês têm, assim, de experiências? Especialmente com os portugueses, né? Porque eles não conhecem a Jesus, né? Eles conhecem muito a Maria, né? E até nas próprias escolinha da minha filha, quem é Jesus, né? Páscoa é o coelhinho. Então, assim, a gente viu muita diferença, né? Da falta do conhecimento, da necessidade que existe muito grande aqui, né? Entre os portugueses. Não estou falando dos imigrantes que estão aqui, brasileiros, né? Mas, assim, a nossa igreja tem ganhado, né? Muitos portugueses estão chegando na nossa igreja. Para lidar com eles, eu acredito que a gente foi aprendendo, né? Porque o brasileiro é muito diferente, né? Muito do abraço, eles são mais contidos e a gente foi aprendendo a ter esse tato de como lidar com eles, né? Eles são bem mais sérios e tá tudo bem, é cultural. A gente vai aprendendo a lidar com essas diferenças. Não vou dizer para você que é difícil, se adequando, né? Vai conhecendo um pouco mais deles, mas são pessoas incríveis. Sim. Né? E quando se entregam a Cristo, são muito fiéis, muito sérios, muito comprometidos, né? E nós estamos aqui não só para os portugueses, né? Nós estamos aqui para gente, para vidas, para pessoas,
né? A primeira igreja que vocês abriram foi lá em Matosinhos. Não, nesse espaço nós estamos há um ano e pouco, meio, por aí. né? Porque começou na nossa casa uma célula, né? Um GV, né? Grupo de Isso vida. que eu acho lindo. Havia um grupo. Começa em casa e tomou uma proporção gigantesca. Na verdade, havia um grupo esperando os pastores aqui, né? E o grupo já se reunia ali no centro do Porto. Eles se reuniam no centro do E aí Porto, nós iniciamos um outro grupo na nossa casa. E aí vocês, quando começaram, já começaram então com uma igreja estruturada. Não. No sentido não começamos num hotel. No hotel. Hotel Cristal Porto, ali bem no centro do A Porto. gente alugou essa sala no Pastor auditório. Edson sabe bem dessa realidade da nossa história, ele estava lá no início. É mesmo? O nosso Kids funcionava, nós não tínhamos salas, só tinha alugado uma única sala, um único auditório. O Kids funcionava na entrada do auditório, ali no chãozinho, tudo improvisado, mas era uma bênção. E ali a gente foi se reunindo com 30 pessoas, 20 e poucas, 30, e foi aumentando, 40. No primeiro culto tinha 22 pessoas, me lembro se fosse hoje, 22 pessoas. Todo domingo, o pessoal do louvor ia mais cedo, montava o equipamento de som, depois tinha um trabalho de desmontar. Todo domingo, monta e desmonta. Aí foi crescendo o número, e aí o hotel já ficou um pouquinho mais complicado, né? Por conta do tamanho quando Deus está no negócio. Né? Aí a gente foi pro Viso. A Viso, aquele lá perto do Ramaldi. Isso. A gente foi para um outro espaço que ali cabia em torno de 120 pessoas. Uau! Já cabia mais gente. E logo já foi, tipo, aumentando. Ai, meu Deus! A gente saiu não cabia mais o culto da manhã, surgiu a ideia de fazer o culto da noite. Meu Deus! E também porque a gente percebeu que muitas pessoas estavam sem congregar porque trabalhavam domingo o dia todo e só podiam estar na igreja à noite. E muitas igrejas naquela época, né, até hoje, vamos dizer assim, tem um culto pela manhã, mas não tem um culto da noite. Exatamente. E aí a gente falou, não, vamos dar a oportunidade, a gente tem que trazer essas pessoas, né? Aí a gente abriu o segundo culto. E aí foi crescendo também cada vez mais, até que o espaço ficou muito pequeno. Mesmo dividindo? Mesmo tendo 2 cultos. Começou a ficar muito pequeno. Que coisa linda! Até o Kids começou a crescer muito. E a gente precisava de uma sala maior, de uma estrutura maior, para todos os ministérios, né? E para os membros. E aí a gente começou a saga de procurar o nosso espaço que a gente está hoje, que é um galpão muito grande, né? Foi uma batalha para conseguir, porque ninguém queria alugar quando sabia que era para uma igreja. É muito difícil. Né? E aí nós entramos num propósito, né, de jejum e oração. Glória, né? E Deus rapidamente, vamos dizer assim, não foi tão rápido, mas poderia ter sido muito mais demorado. E aí a gente conseguiu alugar esse espaço que também não tinha nada, a gente teve que estruturar ele todo. Então, quando a gente veio para cá, nós tínhamos um grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas esperando, né, por pastores, né, da nossa igreja Atitude. Mas não tínhamos estrutura, né? E hoje a gente vê o que Deus tem feito, é algo extraordinário. Né? Vocês já eram pastores lá no Brasil? Já éramos pastores no Brasil. Eu lembro da nossa primeira reunião que nós tivemos, foi numa casa de um dos membros da nossa igreja, lá no Valongo, onde a gente decidiu ali quem ia fazer o que no hotel, né, no culto. Né? Contando a minha filha, que na época tinha 3 anos, e a filha do outro casal, que também tinha 3 anos, temos 15, contando com as duas. Veio o primeiro culto no hotel, éramos 22 pessoas. E foi tudo uma jornada de fé. Eu costumo dizer que todo pastor bem-sucedido, ele tem que ter um parafuso a menos. Não dá para ser normal. É verdade. Os normais não fazem muita coisa, os normais não chegam muito longe. É verdade. Tem que ter um parafuso a menos. E essa consciência de que o que nós estamos fazendo não é para nós não estamos construindo nada para nós. Nós não estamos construindo nada para uma denominação. Nós estamos fazendo tudo
para Deus. E Glória a Deus. Ele é a nossa motivação. E enquanto o nosso coração estiver na missão que Ele nos confiou, não vai faltar recurso, não vai faltar pessoas, não vai faltar líderes. Nesse momento, o primeiro grupo que a gente basicamente teve que abrir mão de verdade foi o grupo que veio aqui com o pastor Edson, porque ele era um líder de GV e é um típico... a jornada de ministério dele é uma jornada típica de um pastor que a gente acredita, que começa ali com um grupo, que vai multiplicando, vai crescendo, vai cuidando, vai amando pessoas, e o grupo vai crescendo. Até que a gente percebeu que ele tinha gerado aqui muita gente, muitos grupos, está cuidando de muita gente. E eu olhei um dia para o Edson e falei: Edson, você tem que abrir uma igreja aí, porque a gente não sabe onde isso vai parar. Só Deus sabe. Então o que a gente fez? A gente abriu mão de, logicamente, todos congregavam conosco lá na nossa igreja em Lessa, né? Mas para abrir um point aqui, a gente tinha que abrir mão de todo mundo. A gente está falando ali de 80 pessoas. Então, a gente vai abrir mão dessas 80 pessoas. E aí, quando a gente olha, naturalmente, a gente pensa assim: puxa vida, vamos perder 80 pessoas de uma vez. Mas... Só que é investimento, né? só a gente que não tá perdendo. a lógica de Cristo, você lembra que o título do livro vai ser o jeito estranho de Deus? Matemática de Deus é diferente da nossa. Meu Deus. Quanto menos de nós tivermos, mais dele nós teremos. Glória a Deus. Quanto mais a gente se propõe em plantar novas igrejas, em abrir mão de grupos para nós, mais ele manda. E assim... Porque ele já tem 80, foram 80, né? E hoje a nossa igreja já está com mais de 600. Sim, O quê? Saiu de lá tinha uns 400. Quando ele saiu de lá tinha uns 400. Isso em quanto tempo? 3 anos, né? Não, foi em meses. Não, mesmo. Não, Quando ela ele tá saiu. falando dos 600. Então, quando Não. ele saiu... Quando eu saí deve ser, sei lá, Desde o 8 meses que início. eu saí. Tá, aqui. Tem 7 meses. Hoje, nossa igreja lá tem mais ou menos ali, tem mais de 600 pessoas que se reúnem, e todos esses pontos nascendo. Então, foi esse grupo lá com o pastor Edson, e viemos um grupo para Braga, viemos Braga para Vila Real. Estamos agora abrindo mão aí de mais ou menos 80, 90 pessoas, agora em Espinho também. Espinho aqui próximo, né? Então a gente está enviando os pastores mais queridos que a gente tem na nossa igreja, a gente enviou para a Inglaterra. Então, assim, a matemática de Deus é essa, é o jeito estranho de Deus, mas que funciona. E como que vocês fazem? Por exemplo, os primeiros cultos, vocês que ministram, depois apresentam, por exemplo, no caso, o pastor Edson, que vai dar continuidade, ou não? Já vai de início o pastor Edson? Então, a gente acredita muito nesse formato orgânico de plantação de igreja, que começa com pequenos grupos que vão multiplicando, que vão crescendo. Então, foi por isso que eu falo que ele é um exemplo para nós. Que ele começou cuidando do grupo dele, ele foi formando novos líderes dentro do grupo, e esses novos líderes foram abrindo novos GVs, né, novos grupos de vida que foram crescendo, foram multiplicando, de repente já tinha esse grupo aqui. Isso é interessante, porque você vê que quando a pessoa está com o coração voltado para a obra, Exatamente. ela vai fazendo para Deus, ela vai fazendo ali o seu pastoreio, sem dizer, eu quero ser pastor. Exatamente. Não tem plaquinha o tempo todo, não tem atitudes que demonstram que ele quer o cargo. O nosso Edson Bispo. Ele não veio com a plaquinha. Ele não veio com plaquinha, ele veio com atitude. Meu Deus. Que é o nome da nossa igreja. Então, na atitude, na simplicidade, ali ele foi simplesmente só servindo, fazendo a obra de Deus, e a gente, né, Deus, obviamente, em primeiro lugar, nos direcionando e nos mostrando aqui um pastor, sabe? Então, isso faz muita diferença. E a gente acredita em todo mundo. A gente acredita em todos. A nossa visão como igreja é que cada casa pode ser uma igreja, que cada crente, verdadeiramente, pode ser um pastor, pode cuidar de gente. Né? Então, a gente está o tempo inteiro motivando os irmãos
a cuidarem de gente, a cuidarem de pessoas, a amar e cuidar de pessoas. Porque se hoje a gente está de pé é porque alguém cuidou. Porque alguém cuidou da gente. E por que não fazer isso para o próximo, quem precisa de ajuda? É verdade. Exatamente. Faz total sentido. Todos podem fazer isso. Sabe como a gente termina o nosso culto? A gente termina o nosso culto fazendo um envio. Sempre. A gente termina o nosso culto dizendo assim, olha, quando vocês passarem por aquelas portas, vocês vão entrar no seu campo missionário. E ali Deus quer te usar essa semana. Ore por um doente, ore por um enfermo, fale de Jesus para alguém. E é assim que a gente termina todos os nossos cultos, enviando todos os nossos membros para a missão. Tem algo interessante, ele falou agora dessa frase que a gente fala todo final de culto. E toda vez que a gente vai recepcionar quem está nos visitando pela primeira vez, né, a gente também fala uma frase, sempre a mesma também. Se você não tem uma família para pertencer, se você não está em nenhuma igreja, né, a nossa igreja aqui, Atitude, ela não é apenas uma igreja para você frequentar ou congregar, é uma família para você pertencer. E algo curioso, aconteceu uma situação na igreja onde uma menina de 12 anos teve uma enfermidade, né? Ela é filha de um casal da nossa igreja. De um dia pro domingo ela estava bem na igreja e na segunda-feira ela já estava começando a passar mal. Por fim, foi descoberta uma bactéria, mas não se sabia ainda que bactéria que ela tinha. E ao ponto dos médicos desenganarem ela. Assim, a menina saudável, né? Uma bactéria que se alojou no cotovelo dela. Isso. Isso moveu a nossa igreja, né? Moveu pastores, a gente fez uma movimentação, relógio de oração. Eu acionei pastores de vários lugares, países, e dali geraram muitos testemunhos de pessoas voltando para Cristo, se arrependendo, tudo através de tudo que vinha acontecendo através da vida da Helena. Né? E por que eu estou falando disso? Porque teve uma pessoa, um membro da nossa igreja, veio para perto da gente e pedir perdão, porque ele falava assim, mais uma frase de efeito, que aqui não é uma igreja apenas, que a gente sempre fala muito isso, que a gente repete muito isso. Aí a gente fala, mas a gente fala porque a gente vive isso, por isso que a gente repete tanto isso. E ele se constrangeu, porque a gente era Natal, então a minha roupa, a dele, a da nossa filha estava em casa esperando lá na caminha, tudo pronto pra gente. Uma festa de Natal programada. Nós tínhamos uma festa programada com um grupo de pessoas, né? E foi justamente do dia 23 pro dia 24. De 24 para 25. Que aconteceu isso com a Helena. Né? E a gente optou por não festejar. E a gente passou o nosso Natal, inclusive com a nossa filha pequena, no hospital, com aquela família, orando, intercedendo, sentindo a dor, vivenciando aquilo, né? Porque pra gente o pastoreio é isso. Isso é verdadeiro, sabe? Isso é verdadeiramente você amar, né? Aquela vida, sentir a dor daquela família, né? E aí ele veio porque ele também foi no hospital, essa pessoa foi no hospital, né? Foi lá também ajudar, orar e tal, e veio até nós e se desculpando e chorando, porque ele falou, realmente não é uma frase de efeito. Vocês vivem aquilo que vocês pregam. Nós somos realmente uma família para pertencer, me perdoe e tal. Então, assim, foi algo que ele falando agora da frase, que a gente sempre fala que após, né, a gente sair ali do culto, nós estamos entrando no nosso campo missionário, a questão também da família para pertencer realmente é isso. Porque não é uma igreja só para você ir aos domingos, ou às quartas, ou nas conferências, ou evento que seja, e acaba por ali. Não, nós somos uma igreja que ama, que cuida, tem defeito como todas. Sim. Todo mundo tem defeito, ninguém vai ser perfeito. Perfeito só na eternidade. Exatamente. Né? Então, isso é uma característica que as pessoas falam muito da nossa igreja. Né? Lógico que eu sou suspeita. Pra falar. Pode vender o peixe. Mas a verdade é que eu escuto isso de todos que vêm da nossa igreja, de outras congregações, de outras denominações,
outros pastores falam, olha, uma característica muito diferenciada, essa característica do amor, né, do abraço, vocês têm muito isso, e eu vejo que isso está fazendo diferença. Isso é um fruto do Espírito. E não foi nada, não é algo arquitetado, entende? Isso tudo foi no off também, né? Ninguém ficou sabendo, ele porque foi lá no hospital e vivenciou isso um pouco de perto. Mas vocês não anunciaram nos 4 cantos. Não, a gente nunca falou nada, e na verdade as pessoas viam através de stories, porque hoje a internet tudo mostra muito rápido. A gente não, a gente não gosta disso, sabe? De divulgar aquilo que nós temos que fazer. Nós estamos aqui para isso, né? A gente faz com alegria, com amor, mas sem querer nada em troca, sabe? Disso. Então as próprias pessoas iam divulgando, iam falando. Aproveitando esse gancho aí da experiência da Helena, a médica procurou os pais e disse assim, olha, a situação da Helena vai ser resolvida em horas, não dias. Em horas a gente vai ter uma definição em relação a Helena. A Helena se recuperou, Deus restaurou a saúde dela. Pouco antes dela sair do hospital, ela falou de Jesus para a mesma médica que disse isso. E a médica entregou a sua vida a Jesus. Glória a Deus, tudo tem um propósito. Tem. O fato da gente ter permanecido ali com aquela família, hoje a gente vê com mais clareza, né, os propósitos de Deus, o que Deus também estava trabalhando na própria família, né? Então, assim, Deus, ele levantou um exército em oração pela vida da Helena. Fato, isso é um fato. E através dessa experiência, né, muitas outras experiências aconteceram com outras vidas, com outras pessoas, né, e enfim, foi algo assim muito especial. Tá ali com aquela mãe ali, foi para mim particularmente, enquanto mulher, enquanto mãe, foi algo assim muito, muito diferenciado, ficou marcado assim na minha vida, sabe? Então, porque a pessoa fica em choque, né? Enquanto ela dizia, eu lembro de um episódio muito assim que foi forte, ela, não sei se ela vai lembrar disso, se ela vê esse podcast, ela falava assim pra mim, ela não piscava, ela ficava me olhando assim fixamente pros meus olhos e ela dizia, tá tudo bem, Deus me deu, Deus pode levar e tá tudo certo, não sei o quê. E eu só assim, não, tudo bem, eu já tô pronta, eu já tô... Aí teve uma hora que eu, como mãe, não só como pastor, eu sacudi ela, eu falei, para! Eu falei pra ela, para, se a Helena chegar uma notícia aqui agora, o médico chegar aqui e falar, a Helena partiu, não resistiu, você não vai aguentar. Nós estamos aqui para clamar, a última palavra é do Senhor, sempre será. Amém. Mas nós estamos aqui para exercer aquilo que o Senhor nos dá como ferramenta. Não, Deus pode ressuscitar, porque o coração dela estava pela máquina, os rins pela máquina, a máquina, eu acho que era uma máquina chamada ECMO, se eu não me engano, não sei se está certo. Ela que estava fazendo ali as funções principais para a Helena viver, e continuar vivendo. Tem uma autoridade espiritual sobre isso, e eu trouxe essa autoridade, eu falo, você tem autoridade sobre ela, você pode clamar ao Senhor, nós estamos aqui para isso. E aí eu falei, para com isso. Eu sei que se Deus te deu, Ele leva a hora que Ele quiser. Mas é isso que você quer? Não. Então pronto. E aí a partir desse posicionamento, tudo começou a mudar. Amém, glória a Deus. Talvez para entender que tem poder na palavra dela também, né? E hoje a Helena tá aí, tá viva para contar esse testemunho aí, porque eu sei que Deus tem grandes planos através da vida da Helena. E essas experiências edificam tanto a fé da gente, né? Eu falo no sentido de vocês enquanto pastores também, porque no off, no oculto ali, levando a palavra, uma palavra de fé, e não desistiram e viram também que pessoas da igreja, vocês podem contar, eles estão lá. Vocês levantaram um exército, né? Um exército para batalhar junto com vocês. Mas igreja é isso. Igreja, de modo geral, eu costumo dizer que igreja é o ambiente mais complexo da face da Terra. Por quê? Porque a igreja é formada por pessoas com diferentes culturas, diferentes pensamentos,
diferentes formações, tanto na perspectiva da criação quanto formações acadêmicas, diferentes profissionais de diferentes áreas, pessoas mais bem instruídas, pessoas menos instruídas, maioria voluntário, trabalhando junto para o mesmo propósito. Só pode dar problema. É verdade. Senão não seria igreja. Né? Mas eu costumo dizer que é sempre muito bom, acho que um dos segredos de pastores que prevalecem é ter essa consciência de que às vezes é importante esperar o pior, porque o pior vai vir. O pior não depende de mim, o pior vai, em algum momento ele bate na nossa porta, o momento ruim em algum momento bate na nossa porta. Agora, se a gente está preparado para ele não vai nos atingir tanto. Amém. Então, assim, o pastoreio é esse lugar, a igreja é esse lugar, que se a gente tiver... Porque tem muita gente que desigrejada, e tem muita gente que não quer congregar, porque construiu um conceito errado, limitado de igreja, né? Aquele igreja meio Disneyland, ou aquela doutrina, teologia da Disney, que tá tudo bem. E a vida cristã não é assim. Exato. Na vida cristã, se está tudo bem, está tudo errado. Uhum. Tá faltando alguma coisa. Tá desconectado com o céu. Uma vez Jesus orou a Deus sobre os seus discípulos, em João capítulo 17, dizendo assim: Senhor, eu vos dei a sua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque eles não são desse mundo como eu também não sou. Quem tem a palavra de Deus tem a rejeição do mundo. Não tem jeito. É impossível você viver a palavra e o mundo gostar de você. Então, assim, a vida cristã é isso, e ser igreja é isso. É o lugar... A gente anda na contramão, né? A gente anda na contramão. É andar na certeza de que uma hora alguém vai se decepcionar com o outro. A gente está sempre esperando alguém falar alguma coisa que o outro não gostaria de ouvir. Ou alguém trabalhando mais do que o outro. Ou um decepcionado com o outro. Onde tem gente, tem traição. Onde tem gente, tem desonra. Tem deslealdade, mas também tem lealdade, tem honra. Então, igreja é esse ambiente de paz e guerra. É que depende de onde também os teus olhos estão focados, né? Se a gente ficar olhando somente para isso, para as traições, para os erros, nós como pastores, né, muitas pessoas costumam questionar algumas coisas para nós. Como que vocês toleram? Como que vocês têm paciência? Como que vocês, né? Só que por isso que para viver o pastoreio, primeiro você tem que saber que você tem que se diminuir completamente para que Deus, amém, né? Ele que tem que sobressair na tua vida, né? As nossas emoções, elas não podem nos dominar, né? Uma vez uma pessoa até perguntou, como é que você faz assim para suportar? Porque eu não sei o quê. Não... Aí eu falo, porque não sou eu, é Cristo em mim. Amém. Não sou perfeita, mas assim, desde o momento que eu disse sim pro meu chamado, ainda que eu não quisesse alguns anos atrás, amém, que eu fugia até não aguentar mais, até eu dizer o sim, né? Eu me permiti, né, ser moldada. Então, assim, a gente não pode agir, aí as pessoas até comentam, né, isso é ser pastor, né, conseguir ter um olhar de amor, um olhar de misericórdia, né, enquanto nós aqui que somos só membros, irmãos, eu não tenho não, eu quero ficar longe daquela pessoa. E a gente não, aí que a gente tem que trazer para perto, né. Então, até gostaria de deixar aqui, porque eu acho que tem muitas pessoas que estão com seus ministérios parados, né? Então, eu queria deixar um recado para você que tem um chamado pastoral, que se o Senhor, Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir, para te capacitar, né? E que você possa viver de verdade aquilo que Deus estabeleceu na sua vida, né? amém, Porque tem muitas pessoas com ministérios parados por conta das emoções, por conta das atitudes humanas, e a gente tem que olhar para Cristo. Nós vamos errar, mas se a gente tiver os nossos olhos
focados na missão, né, naquilo que Deus destinou para as nossas vidas, o nosso ministério ele não precisa morrer, né? Deus ele espera, né, que a gente seja aquilo que Ele estabeleceu para a nossa vida. E hoje eu vejo que tem muita gente com seus ministérios mortos, aparentemente, estão dormindo e precisa ser reavivado, né? A gente tem que parar de olhar para o homem, olhar para Cristo, porque não é fácil ser pastor, né? Não é fácil, nunca foi, nunca será. Mas quando Deus chama, né, não é eu me titulando, quando Deus chama, Ele mesmo capacita. E o que Deus tem feito na nossa igreja, né, é Deus. Ninguém entende, né? As pessoas perguntam. Só que assim, as pessoas perguntam, você não fica abismada? Você não fica surpresa? Eu sempre respondo a mesma coisa, não. Porque Deus sempre falou no Brasil como que seria, tudo que Ele ia fazer. Nós escutávamos por onde nós passávamos que Deus ia nos trazer para Portugal. Ainda que eu não quisesse vir. Deus sempre falou. Foram 5 anos Deus falando tudo e hoje nós, né, temos visto todas as promessas, tudo aquilo que Deus fez. Tanto que não é comum. O que a gente está vivendo aqui é extraordinário, né? Porque uma igreja que, né, um grupo tão pequenininho, sem uma estrutura física, sem nada, começar do zero, ter a estrutura que nós temos, né? E entre igreja, ponte, grupo, já temos 14 através de nós em 3 anos. Mais de 100 batismos no último batismo. Penso aqui no norte de Portugal, não sei se foi o maior até hoje, não sei. Acredito que sim. Batizar 100 pessoas é algo assim extraordinário. Então, se não é Deus, é Deus purinho. Não tem como. Por isso que eu não fico assim, eu fico feliz, fico assim, animadíssima, maravilhada. Não fico assustada como as pessoas ficam. Surpresa. Não fico surpresa. Você já estava esperando. Porque eu já sabia, porque Deus sempre falou que Ele ia fazer. E muito rápido. Tanto que está sendo muito rápido. Muito rápido. Até a gente às vezes, meu Deus, está muito rápido, mas amém. Você já falou, então tá tudo certo. Meu Deus, né? Coisa linda. Só que existe um preço a se pagar. Isso, né? Que ninguém vê. Isso ninguém vê, ninguém sabe, até que se viva. Quer colher os frutos, mas não quer participar do início de tudo, né? Existe um preço nosso, uma renúncia para estar aqui, porque é aquele momento de falar assim, não é sobre o que eu quero, foi o que aconteceu comigo. Não é mais o que eu quero, é o que o Senhor quer para minha vida. O que o Senhor quer? O Senhor quer que eu largue tudo e vá para Portugal? Amém. Agora, amém. Digo sim e eu vou obedecer. Coisa linda, gente. E a partir do momento que a gente fala eis-me aqui, Deus tomou posse daquilo e agora fazer a vontade dele, não a nossa. E Ele cuida, viu? Ele cuida nos mínimos detalhes. É por isso que eu quis falar para essas pessoas que às vezes aí do outro lado estão com seus ministérios parados por conta de decepções, por conta de traições, sabe? Não pode ficar parado olhando para isso, tem que olhar para Jesus. Amém. Porque se Ele chama, como eu disse, Ele mesmo vai capacitar, Ele vai cuidar da sua vida nos mínimos detalhes. Ele tem feito isso na nossa vida. Glória a Deus. Tem provido todas as coisas. Não estou dizendo que a gente não viva, que a gente não passa por dificuldades, né, emocionais, de renúncias. Não é isso, não é perfeição. Mas assim, nós temos o suficiente, Glória que é a presença. Amém. É o necessário. A presença de Deus. É o necessário. Meu Deus, que lindo. Quer deixar alguma palavra, pastor? Bem, sim. Que a gente continue focado naquilo que Cristo nos mandou fazer. Eu costumo dizer que não adianta a gente ser bem-sucedido naquilo que Deus não nos mandou fazer. É fracasso o nome disso. Mas o que Ele nos mandou fazer precisa ser a nossa motivação. Dizem que os 2 momentos mais importantes da vida de alguém, o primeiro é quando ela nasce, o segundo é quando ela descobre por que nasceu.
A gente só descobre a razão da nossa existência quando descobrimos Jesus. E quando Jesus entra na nossa vida, o propósito da nossa existência se descortina e a gente passa a viver por esse propósito. Então, assim, não vale a pena viver sem Jesus. Abrace Jesus, ame Jesus. Perca tudo. Perca carro, perca casa, mas não perca sua comunhão com Cristo. Isso que vai te manter seguro nessa vida.